Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário. Hoje eu quero falar com você a respeito da configuração do crime de apropriação indébita na área tributária. Olha, quando uma empresa ela desconta, por exemplo, imposto de renda na fonte, INSS na fonte, e ela não repassa dentro do prazo legal, a legislação fala que, em tese, fica configurado o crime de apropriação indébita. E a característica desse tipo penal, diferentemente do roubo, do furto, é que, apesar de ser um crime também que afeta o patrimônio daquele que tem direito de receber o recurso, ele tem uma característica importante. A pessoa que se apropria desse recurso, ela inicialmente está com aquele recurso de maneira legítima. Só que uma vez vencido o prazo para cumprir a obrigação de repassar esse recurso, em ela não fazendo, ela vai incorrer no tipo penal. Então a empresa, quando retém um imposto de renda, por exemplo, da folha de salários, ela está fazendo isso de maneira legítima, inclusive em cumprimento do que determina a lei. Ela tem até o dia 20 do mês seguinte, a ocorrência do fato gerador, para fazer esse recolhimento em favor da União. E uma vez que ela não realiza nesse prazo, aquele recurso que estava legitimamente na sua posse passa a ser uma apropriação indébita. Agora, em dezembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso em habeas corpus e extraiu dali uma conclusão que, na nossa opinião, é equivocada. Por quê? O STF afirmou que se uma empresa vende um determinado produto, incide ICMS sobre aquela operação e ela deixa de recolher o ICMS sobre essa operação, ela estaria também incorrendo no mesmo tipo penal, estaria se apropriando indevidamente do imposto devido na operação. A grande distinção entre o primeiro caso e esse que o STF concluiu que também é hipótese de caracterização de crime é que, neste segundo caso, a empresa que vende o produto, embora ela esteja embutindo no preço o custo econômico do ICMS, ela não é a responsável tributária, ou seja, ela não está descontando o imposto do adquirente da mercadoria para repassar para o fisco. Ela está na condição de contribuinte praticando o fato gerador e, como devedora daquele imposto, ela deve sim recolher e o não recolhimento deve sujeitá-la às consequências previstas na legislação tributária. Na nossa opinião, ela não pode ser incriminada, ou o empresário responsável não pode ser incriminado. Não que a gente esteja defendendo a prática do não recolhimento do tributo que é devido, mas a gente sabe que numa economia com todos os fatores complexos que a economia brasileira tem, o empresário assume um risco relativamente alto na condução dos seus negócios, seja em função de custos trabalhistas, os próprios custos tributários, fatores de mercado e outras questões mais. Ele pode vir simplesmente a entrar em insolvência e não conseguir recolher os tributos. E isso acontece com muita frequência porque, quando a empresa está em dificuldade entre pagar os seus fornecedores, os seus colaboradores e pagar os tributos, ela prefere deixar de pagar os tributos inicialmente, ainda que na tentativa de se recuperar. Agora, uma coisa importante, a decisão do STF, ela em parte ajustou o entendimento que veio do STJ acolhendo essa tese. É que o STF disse o seguinte: não basta o empresário deixar de fazer o recolhimento do ICMS que é devido por ele. Para que seja configurado o crime, é necessário que o Ministério Público evidencie na própria denúncia oferecida ao juiz que aquele empresário faz isso de maneira intencional e quanto mais. Ou seja, não é o simples não recolhimento do ICMS que vai configurar a apropriação indébita, mas a prática reiterada do empresário de não recolher o ICMS incidente sobre as suas operações de venda mercantil. A mesma tese se aplica a outros tributos, mas pegando aqui como exemplo especificamente o ICMS, o que a gente vê é que, em alguns casos, os empresários que são contribuintes desse imposto, eles não recolhem o ICMS de maneira proposital, intencional e deliberada. E é em casos assim que o Ministério Público vai poder evidenciar, a partir da tese acolhida pelo Supremo, que aquele empresário está intencionalmente querendo lesar o erário público. Não vai se aplicar essa configuração de crime, por exemplo, para o empresário que
eventualmente ou em momentos de crise financeira, de dificuldade ou às vésperas de uma insolvência no seu negócio, ele deixar de recolher o imposto devido sobre as operações. Olha, se você tiver alguma sugestão, comentário, alguma crítica para fazer em relação àquilo que a gente está falando aqui, não deixe de postar aí nos comentários onde você está assistindo esse nosso vídeo. E caso você ainda não saiba que a gente está publicando um vídeo por dia ao longo de um ano, 365 dias seguidos, é interessante para você acompanhar esse e outros conteúdos que a gente tem compartilhado aqui. Caso você já seja inscrito em nossos perfis nas redes sociais, não deixe de continuar acompanhando os nossos vídeos. Amanhã a gente retorna aqui com mais conteúdo. Um forte abraço e até amanhã.